Olá, gente, tudo bem? Antes de começar esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso dá força para o nosso trabalho e isso demonstra para o YouTube que esse vídeo é relevante. Consequentemente, ele vai entregar esse vídeo, essa mensagem que é importante para mais pessoas. Bom, você acha que professor só fala de sala de aula e de conteúdo? Você achou errado. Achou errado, otário? Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que é bem interessante e que é uma das minhas paixões também, que é o futebol. E nesta semana, nesse fim de semana, nós vamos ter uma decisão importante entre Ceará e Fortaleza. Por isso que eu estou usando aqui a camisa do time que eu torço, o Fortaleza. Nós vamos ter uma decisão fundamental, importantíssima para a história dessa rivalidade. A decisão do campeonato estadual, do Manjadinho, vale muito mais do que simplesmente a taça do campeonato estadual. Pode representar para o Fortaleza 5 títulos seguidos, o que é o pentacampeonato, uma coisa inédita para a nossa história. Nós já fomos 2 vezes tetras entre 2007 e 2010. A primeira vez que fomos tetras, Fabiano lá em 2010 defendendo o pênalti, o Ceará na Série A, nós na Série C, mas mesmo assim fomos tetracampeões cearenses. E agora, nesse último período muito vitorioso da nossa história, e que vamos buscar nesse fim de semana, no próximo sábado, o 5º campeonato seguido, o inédito pentacampeonato, que é algo muito significativo para a nossa história. Mas, além disso, representa também o desempate em número de títulos. Nesse ano, quem ganhar o campeonato estadual, que espero que seja a gente, vai ultrapassar, porque nós estamos empatados exatamente, Ceará e Fortaleza estão cada um com 45 títulos estaduais. E nesse ano, pode ser, e vai ser, na verdade, não é que pode ser, vai acontecer o desempate agora nesse sábado. Então é muito importante, é de fundamental importância esse campeonato estadual. Creio a dizer que para nós, não sei se para o Ceará, mas para nós, também para eles, por conta da rivalidade, seja o campeonato mais importante desse primeiro semestre. Mais importante até do que a Copa do Nordeste. Porque como a gente já fez isso em 2015, tirar um pentacampeonato do rival também é uma alegria muito interessante. E aí eu já gosto sempre de dizer isso, né? O Fortaleza esse ano está na Série A, o Ceará na B, mas isso não quer dizer que o Fortaleza, por exemplo, já está com o título garantido. Até porque, nesse ano de 2023, o Ceará leva vantagem nos clássicos que ocorreram, ganhando 3 clássicos seguidos, uma coisa que raramente acontece. Ganhou 3 clássicos, 1 no Campeonato Cearense e 2 na Copa do Nordeste, sendo um desses eliminando a gente da final da Copa do Nordeste, indo para a final. Bom, para além de tudo isso, a gente pode falar que nesses últimos anos, essa rivalidade ganhou contornos muito especiais, muito interessantes. Ganhou uma visibilidade de caráter nacional, protagonizando clássicos em Série A, em campeonatos da primeira divisão do futebol brasileiro, protagonizando clássicos em fases decisivas da Copa do Brasil, sendo inclusive vantagem para nós, eliminando o nosso rival em 2 ocasiões, inclusive uma com uma vitória com muita superioridade, um 3-0, e também 2 vezes em semifinais de Copas do Nordeste, de Campeonatos do Nordeste, que infelizmente o nosso rival se saiu melhor. Mas para além disso, essa final ganha esse contorno. Nós podemos ser pentacampeões e o nosso rival pode impedir essa sequência que seria inédita, que seria algo muito importante, histórico para a nossa história, né? Redundância aí, né? Histórico para nós e que representa também o desempate. Quem ganhar o Campeonato Cearense nesse fim de semana ultrapassa o outro, porque cada um está exatamente com 45 títulos. Mas para além disso, sempre surge a polêmica. O Ceará, inclusive, mudou seu escudo por conta de um pentacampeonato que aconteceu há muito tempo atrás. E aí é uma discussão, porque isso foi por intermédio de uma decisão judicial, né? Torcedores do Fortaleza, inclusive, perguntam cadê as taças do pentacampeonato do Ceará. O Ceará, inclusive, mudou seu escudo, né, por conta dessa conquista. Então, a gente também quer saber
Será que de fato esse penta do Ceará vale? Será que nós temos documentação, argumento histórico para garantir que o pentacampeonato de fato do Ceará existiu? Será que isso é importante? É importante de fato a gente saber, para a gente não estar cometendo equívoco. Mas eu não sou torcedor do Ceará, sabe? Eu não tenho acúmulo histórico para falar sobre isso. Porque eu vou falar de um viés clubista, eu vou chamar o penta dos caras de penta fantasma. Eu não quero ficar fazendo esse tipo de discussão. Já tem muita gente fazendo isso no Twitter, nas redes sociais de uma forma geral. Eu quero ouvir, e aí chamei um amigo meu, hoje o vídeo vai ser um crossover, um amigo meu que é torcedor do Ceará, para falar um pouco sobre esse pentacampeonato e se de fato o Ceará é pentacampeão. Meu amigo Breno, vai aí, que agora é tu na voz, fala um pouco sobre isso. Será que o Ceará de fato é pentacampeão estadual? Com você. E aí galera, boa noite, meu nome é Breno, vim aqui fazer um crossover com meu amigo Fábio, falar um pouquinho desse pentacampeonato, né? A gente está em semana de Clássico Rei decisivo, né? Clássico Rei esse que vai dizer se o Fortaleza vai conseguir o pentacampeonato e se igualar ao Ceará, ou se o Ceará vai se manter como o único pentacampeão do estado, né? Então eu vim aqui debater um pouquinho de forma rápida, né, sucinta, para explicar um pouquinho como é que foi esse pentacampeonato do Ceará, que já faz muito tempo, né, já faz mais de 100 anos, e um lado da cidade ainda não aprendeu a aceitar esse pentacampeonato, né? Então, para falar um pouquinho desse pentacampeonato do Ceará, né, é bom lembrar que a gente estava no período da bela época fortalezense, né? Ali na segunda década do século XX, né? Fortaleza ainda era uma cidade relativamente pacata se comparada a outras capitais, era uma cidade totalmente hierarquizada socialmente, né? E é nesse contexto que o futebol vai surgindo na cidade de Fortaleza, né? Assim como existe o mito do Charles Miller em São Paulo, que trouxe uma bola de futebol da Europa, aqui em Fortaleza não é diferente. Então a gente tem na figura do José Silveira, esse consagrado, né, que foi estudar na Suíça e lá conheceu o futebol, trouxe uma bola, um livro de regras, e em 1904 retornou à capital, né, dando início ao primeiro jogo oficialmente, entre aspas, né, foi um amistoso entre trabalhadores ingleses contra um time local, né, aqui de fortalezense, né. Então o futebol foi surgindo de forma ainda remota, né, era esporte de escola, né, dizia que se tinha um clássico muito grande entre o Liceu e o Colégio Castela. Então, tipo assim, de 1904, que foi quando o José Silveira trouxe o futebol para Fortaleza, até 1912, o futebol caminhou ainda em passos lentos na capital cearense, sendo muito jogado entre trabalhadores, marinheiros ingleses, né, como foi dito, entre as escolas. Em 1912, a gente começa a ter um início de uma forma mais, né, organizada, mas ainda de forma precária, né? Então a gente tem o advento do Campo do Prado, né, que deixou de ser um campo apenas de turf e se tornou o principal palco do futebol cearense até o PV, né? E em 1915, né, a gente tem a criação da Liga Metropolitana de Fortaleza, sob a presidência de Alcides Santos, né? É bom ressaltar que a Liga Metropolitana de Fortaleza, né, ela tem um intuito elitista, né? Então, os clubes que participam da Liga Metropolitana, né, tanto o Ceará como o Stella, que foi fundado pelo Alcides Santos, que posteriormente fundou o Fortaleza, né, são clubes no seu início de um caráter classe média e elitista, né? Então, os clubes populares como Tabajara, né, como o Flamengo, são clubes que não participam da liga, né, porque eles têm um caráter mais negro, um caráter mais pobre, né, um caráter menos elitista do que os clubes conhecidamente Ceará, Stella ou Rio Negro tem na sua origem, né? Então, em 1915 a gente tem a criação da Liga Metropolitana de Fortaleza, que organizou os campeonatos cearenses de 1915 a 1919. Em 1914 houve um campeonato local, né, organizado pelos próprios clubes, né, que teve o Ceará campeão também, em cima do Rio Negro, que era o favorito. Porém, esse campeonato, como não foi organizado pela Liga, né, o Ceará não reivindica ele não faz parte, né, do pentacampeonato do Ceará, que se tornaria um hexa. Então, de 1915 a 1919, como foi dito, o Ceará foi pentacampeão, né, sobre a administração da Liga Metropolitana de Fortaleza, né. Então, para os negacionistas de plantão, essas partidas houveram, né. Existem escalações, existem quem fez os gols, existem o campo onde foi realizado e existem matérias de jornais da época. Então, é fato documentado, não tem o que se discutir, né. Então, quando a gente diz que esse pentacampeonato não existe, a gente apaga a memória do futebol local, a gente apaga a memória da história da capital cearense.
A gente paga a memória da história do futebol nordestino e até brasileiro como um todo, né? O que a torcida rival poderia questionar é se a Liga Metropolitana era a sucessora da hoje então FCE. Então foi aí que o Ceará argumentou de forma maravilhosa, né, na época, para fazer a homologação desses títulos. O que é que acontece? Em 1919 houve um racha na Liga Metropolitana. Então uma parte da Liga Metropolitana rachou e fundaram a ADC, Associação Desportiva Cearense. A ADC foi a organização que administrou campeonatos locais de 1920 até metade da década de 30. Em 36, o futebol cearense se profissionalizou, como era corriqueiro na década de 30 no Brasil todo. Começou em 33 em São Paulo e aqui e no resto do país foi corriqueiramente, né? Sucessivamente. Então, de 20 a 36, a ADC administrou os campeonatos locais, né? Então, muitos argumentos dizem que a FCE foi o campeonato cearense que começou em 1920, o que é errado, né? Em 1920 começou a administração da ADC. Em 36, a ADC vira a FCD, Federação Cearense de Desportos, que depois vai virar a Federação Cearense de Futebol. Você percebe que há uma sucessão linear. Liga Metropolitana, ADC, Federação Cearense de Desportos e Federação Cearense de Futebol. Essas organizações não são a mesma entidade, né? Mas elas são a linha sucessória da história do futebol local. Qual foi o argumento do Ceará? A Associação Desportiva Cearense, juridicamente ela não existia. Então ela não teve uma ata de fundação, ela não foi homologada em cartório. Então de 1920 a 1936 o futebol local teve o mesmo status jurídico de que foi de 1915 a 1919. Então o argumento do Ceará foi o quê? Se os títulos de 1915 a 1919 não valiam, os títulos de 1920 até a década de 30 também não valiam. Então o argumento do Ceará foi o quê? Como a Associação Desportiva Cearense tinha o mesmo caráter jurídico da Liga Metropolitana, o Ceará argumentou de que se os títulos de 1915 a 1919 sobre a tutela da Liga Metropolitana não tinham validade, os títulos da Associação Desportiva Cearense, que foi de 1920 até metade da década de 30, também não tinham validade, porque juridicamente esses títulos valiam a mesma coisa, né? As duas ligas e a associação não tinham uma validade jurídica, não era registrado em cartório. Então, o que foi que o STJD entendeu? De que ou a federação validava todos esses títulos, ou começava a validar a partir de 36, né, que em 2008 foi homologado o pentacampeonato do Ceará de forma oficial. Então o Ceará não conquistou o pentacampeonato em 2008, ele só foi homologado. O campeonato foi conquistado em campo, em 15, em 16, em 17 e em 18, né? Aqui vai estar rolando, vai estar rolando a escalação, vai estar rolando as matérias de jornais locais da época, né? Então a gente tem, por exemplo, o Walter Barroso, foi uma grande figura do Ceará da época, né? Foi o primeiro grande artilheiro do Ceará. A gente tem figuras que foram os fundadores do clube, como o Enoque, por exemplo, né? Como o Aldo, que foram fundadores do clube e posteriormente jogadores que participaram desse título, né? Então, para aquelas pessoas que disputaram aquelas partidas, né? Que viveram aquele momento do nosso futebol, da nossa capital, é muito triste ver que ainda hoje, né, esses títulos ainda sejam questionados de forma leviana por puro clubismo. Porque quando se vai ver os fatos na realidade, não tem como dizer que esses títulos não aconteceram. Então fica aí, né, semana decisiva, né, estou muito ansioso, né, desde já, foi muito massa a Copa do Nordeste com a semifinal, o primeiro jogo da final, mas espero que o Ceará ganhe e que sábado seja um dia marcante histórico do nosso futebol cearense.